Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Glaucio Cordeiro, com o tema Nós e o Natal. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, é uma honra e uma alegria muito grande poder encontrar você no dia de hoje para nós falarmos de um tema que toca diretamente a nossa alma, o mais profundo do nosso coração, o Natal. Havia se passado cerca de 1.200 anos aproximadamente da chegada do Mestre aqui entre nós, e pelos desenganos, pelos erros, nosso imediatismo, a nossa vaidade, nós havíamos escondido a divina proposta de Jesus para todos os homens. E numa pequena cidade, fortificada, bonita, empedrada, um jovem havia abandonado a vida de burguesia, de riqueza, por que não dizer, para assumir um novo compromisso. Um compromisso com Jesus. Seu nome, Giovanni di Bernardoni. Mais tarde nós vamos encontrar esse nosso querido amigo nas páginas de nossa história com o nome de Francisco de Assis. Um apelido que virou um nome, que virou uma marca, que virou um símbolo entre nós. Largou a disputa pela glória nos campos de batalha, a riqueza dos empreendimentos de seu pai e de sua família, para um compromisso direto com Jesus de trazer novamente a mensagem do amor, da fraternidade entre nós, os homens. Havia muita distância e muita dificuldade naquela sociedade porque pouquíssimos tinham recursos suficientes para uma grande vida. A maioria da população trabalhava nos campos, vivia de uma forma muito segura, muito difícil em termos de recursos. Suas representatividades eram baixas diante dos poderes. E quando se reuniam nos dias de domingo para a celebração da missa, eram obrigados muitas vezes a ficar nos bastidores da ocorrência para escutar uma língua que não compreendiam, que havia sido ocultado, de certa forma, da nossa parte, o entendimento do que trazia Jesus. Num dos seus esforços, depois de ter abandonado a vida laica, Francisco começa a montar uma representação do Natal para instruir aquelas pessoas de poucos recursos, de baixo entendimento, do que tinha sido o nascimento de Jesus. Fez pequenos bonecos, mostrando ali a ovelha, o boi, o jumento, a pequena imagem do menino que havia chegado ao nosso planeta, cercado de amor pelo seu pai e pela sua mãe. Era a criação do primeiro presépio, trazendo a instrução para todos nós da vinda de Jesus. E assim, recuperava-se o símbolo do Natal. Um Natal que nós, mais tarde, iríamos compreender de uma forma totalmente diferente. Além das Escrituras serem difíceis para todos nós, elas trazem uma certa simbologia, uma mensagem que somente com o passar do tempo é que nós vamos conseguindo compreender, desdobrar, aproveitar em nossas vidas. Dentro do povo onde Jesus se fez presente, existe uma tradição muito interessante em termos de representação da sua própria história. Existem poucos livros sagrados na Terra. Bibliotecas têm de monte, muitos índices, muitos títulos
tentando imitar e trazer esclarecimentos para nós, seres humanos. Mas poucos são os livros sagrados. E a grande maioria desses livros sagrados, embora estejam sendo assim compulsados, estudados há centenas, por que não dizer há milhares de anos, muitos ainda não o compreendem. Os seus próprios criadores fizeram questão de colocar em cifras, em pesos, em números, algumas passagens que são um impedimento a ser lidos simplesmente pelo nosso raciocínio, pelo nosso cérebro, pela nossa razão. Elas, na maioria das vezes, trazem mensagens que têm que ser lidas pelo nosso coração. E o nosso coração só consegue ler essas mensagens quando ele está livre de determinados preconceitos, posições radicais e dificuldades que nós trazemos na nossa vida. Dentre essas passagens, nós temos que compreender como surge a história do Natal. Porque não é uma história simplesmente entre eles e nós, mas simplesmente uma história sobre nós, o tempo todo. Nós do céu, nós de Deus, nós irmãos. Nas páginas que nós conseguimos compostar nos dias de hoje, graças à brilhante mediunidade de alguns amigos, tal como o nosso Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel já traz o princípio de formação do nosso globo. E o interessante é que se a gente começar a estudar nos pormenores do Antigo Testamento, onde se encontra a Gênese, nós vamos verificar que ali Deus, na sua simbologia, já se faz acompanhar de diversos cooperadores. E Jesus era um desses grandes cooperadores. E ele mesmo se intitula como não o maior no reino dos céus. E a história do nosso Natal simboliza a chegada do Cristo entre nós, tem o seu rastro na história de aproximadamente 10.000 anos atrás. Quando nós havíamos conseguido dominar determinadas coisas para a nossa sobrevivência, a nossa civilidade e a nossa melhoria. Tínhamos começado a construir algumas cidades, elaborado algumas leis. E nos diversos orbes que compõem todo o cosmos, algumas civilizações passavam por transformações profundas. E muitos daqueles que eram mentes brilhantes, corações ativos, não haviam conseguido alcançar o propósito de progresso. Foram eles, graças à misericórdia divina, convocados ao seu resgate pessoal, à sua melhoria evolutiva, e para esse resgate, essa melhoria evolutiva, far-se-ia necessário que eles fossem para outros orbes de desenvolvimento um pouco mais atrasados, para que pudessem ajudar os irmãos ali distantes a evoluírem. Então, nesse tempo, Jesus se reúne com milhões deles, de uma forma que somente o tempo vai nos explicar como isso acontece. E começa a delinear um grande plano, dizendo: é chegada a alvorada de uma nova civilização. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos em evolução a dar o próximo passo rumo à luz. Então nós precisamos preparar as pessoas, os espíritos e o planeta para essa escalada. E a partir de então, há 10.000 anos atrás, nós aqui nesse planeta bendito, maravilhoso chamado Terra, começamos a receber o influxo dos mensageiros convocados por Jesus num trabalho de resgate, recuperação e evolução, as diretrizes do novo homem que nós deveríamos ser, que nós devemos ser, que nós seremos.
de certa maneira, nós não percebemos que a estruturação de um passo tão importante para todos nós começa muito mais além do que nós imaginávamos, do que nós temos representado, do que nós temos escritos. Em diversas partes do globo, onde existiam núcleos civilizatórios de monta, começam a chegar novas ideias, novas instruções, novas leis, novo senso organizacional, o desenvolvimento, a engenharia, a arquitetura, a filosofia, por que não dizer? São todos eles espíritos que escutaram a mensagem de que Jesus um dia viria ter entre nós. E eles começam a preparar os nossos corações, as nossas vidas, para essa mensagem sagrada. Pouco a pouco nós vamos descobrindo, nesses diversos livros, nos diversos escritos mais antigos dessas civilizações que nos precederam, mensagens nos alertando do como nós deveríamos nos comportar. Havíamos saído do embate selvagem, do olho por olho, dente por dente, e começávamos a repensar as nossas vidas em termos familiares, em termos de clã, em termos de destino. E chegam para nós, no limiar de muitos anos passados, algumas instruções. As primeiras delas nos indicando o que nós não deveríamos fazer. Nós não deveríamos mais nos preocupar em matar. Nós não deveríamos absolutamente tramar para furtar, roubar, subtrair do semelhante algo que lhe pertencia. Nós não poderíamos de forma alguma menosprezar a criação, que é a obra de Deus. E deveríamos reverenciar e admirar todas as formas de vida dentro do nosso grau de entendimento e respeito. Deveríamos cuidar dos nossos pais, deveríamos cuidar da nossa sociedade, dos nossos irmãos, sermos mais fraternos. Ali estava indicado, através do que nós chamamos do Código de Procedimento de Moisés, os 10 Mandamentos, o não fazer. E alguma coisa do que fazer. Dentro das entrelinhas trazidas pelo profeta maior, Moisés, e depois os mensageiros que vieram, na forma dos profetas, na forma dos sábios, nós vamos encontrando a construção da fraternidade, da indicação, para nós nos adequarmos a esse novo estágio. Chegado então o tempo da vinda de Jesus, nosso coração havia mais uma vez cometido o engano do orgulho, do desvio, do imediatismo, das recompensas diretas aqui da terra. Muitas das vezes achávamos que nós éramos seres privilegiados porque tínhamos riqueza, porque tínhamos sabedoria, porque tínhamos saúde. E o restante daqueles que vagavam nas terras perdidas, sem saúde, sem o recurso, sem a fraternidade, sem a família, eram pessoas que haviam sido abandonadas por Deus. No descrever da história da chegada de Jesus, o apóstolo Mateus traz algumas coisas interessantíssimas na construção. A partir mesmo da própria árvore genealógica de Jesus. Aqueles 40 e tantos nomes que fazem parte da escada da chegada do Messias. Vai introduzindo sutilmente, de uma maneira maravilhosa, a inclusão de judeus e não judeus, de pessoas santas, justas, com pessoas apaixonadas pela vida, perdidas, que cometeram diversos enganos e deslizes, mas que voltaram para o bom caminho, já mostrando ali que Jesus veio para a família humana completa,
e não somente para aqueles que eram corretos, porque ele veio trazer um presente para todos, absolutamente todos que faziam parte da família humana. Nós vamos encontrar ali o nome de pessoas que cometeram erro. Se nós formos analisar a própria história dessas pessoas que está ali no Antigo Testamento. O abandono da vida reta, como por exemplo Jacó, que depois de muito bater lata pelo mundo, se é que nós podemos colocar nesses termos, resolve fazer o seu retorno para uma vida mais justa, uma vida mais santa, uma vida regrada. Nós vamos encontrar mulheres e não somente homens na genealogia de Jesus. Nós precisamos conhecer essa história, porque é a nossa história. E quando Jesus, mais uma vez, na sua infinita sabedoria, na sua grandiosa sabedoria comparada à nossa, vai montar a representatividade da sua chegada na forma do Natal, escolhendo o palco de inauguração do seu primeiro dia entre nós. Ele não escolhe os castelos, ele não escolhe as famílias nobres. Ele vai escolher uma família de trabalhadores, de perseverantes e de pessoas que, acima de tudo, carregam dentro do coração a fé, a fraternidade e o amor. José é conhecido como um homem justo, um tzadik. Maria como uma sublime donzela. E quando Jesus chega, ele traz em si já uma série de símbolos para que nós não esqueçamos as condições com as quais ele veio e por que é que ele veio e para quem é que ele veio. Nossa mente estava muito ocupada, querendo saber de poder, querendo saber de expulsar o inimigo que existia na terra, que dominava tudo, que tentava organizar, das escaramuças que existiam, no sentido de tentar arrebatar para si a glória, o poder, da ambição, da submissão de certos povos aos nossos caprichos, da busca incessante, inebriante da riqueza, do poder, sem perceber que nós tínhamos algo de maior para construir dentro de nós. E Jesus simbolicamente vem, e o único espaço que existia para ele poder chegar aos braços de sua mãe era num cômodo apertado onde viviam os animais, para mostrar que sim, ele vinha para o sentimento mais rasante de todos nós seres humanos, próximos ainda à sobrevivência do corpo, ao idealismo do imediatismo que nos visita, de nós sobrevivermos. O único espaço que existia para depositar o seu corpo era numa manjedoura, um local de abastecimento das energias animais, daqueles que cercavam. E a única coisa que tinha de sua disposição era a palha seca que lhe serviu de acolchoado para mitigar um pouco a dureza do local. Símbolos até hoje para nós que representam que essa é a porção que existe em nós, seres humanos. Esse lado ainda difícil, pobre, que nós guardamos para aquilo que deveria ser o mais sagrado entre nós. E essa reflexão de nós com relação a esse Natal que nós queremos trazer, para nós pensarmos nessa data sagrada que já faz parte de nossas vidas, qual o local que nós estamos reservando para Jesus em nossas vidas. Porque Jesus nasce todos os dias em locais diferentes, para cada um de nós de forma individual. O quanto nós reservamos de nós mesmos para eles. Um cômodo escuro, apertado,
onde guardamos o animal das nossas revoltas, dos nossos individualismos, do nosso egoísmo? Ou já faz parte de colocá-lo no lugar mais sagrado de nossos lares, de nós mesmos, da nossa própria tenda pessoal, do nosso próprio tabernáculo? Essas coisas só vêm para a nossa reflexão a partir do momento que nós começamos a amadurecer um pouco mais. Quando começamos a despertar um pouco mais para a vida, para as coisas magníficas que existem em torno de nós. É muito comum nós encontrarmos na história de nossas famílias que frequentaram, né, durante muito tempo muitas igrejas, muitos templos, que foram construindo através da dificuldade ainda do nosso país, lá pelas décadas de 50, 40, 30, a história da roupa da missa, do sapato de ir na igreja, que era só colocado depois que se atravessava aquelas estradas poeirentas, longas, que distanciavam os sítios dos centros das cidades pequenas, em que as damas e os cavaleiros às vezes lavavam os pés para poder calçá-los somente a partir da escadaria das igrejas. Era a roupa da missa, o sapato da missa. Porque era um dia específico. Era um dia do sagrado. E qual é o dia do sagrado, se não todos os dias de nossa vida? Todos os dias da semana. Todos os dias em que nós podemos despertar diante de todos aqueles que nos cercam, no sentido de aprender e servir. Porque essa é a maior mensagem do Natal para nós. Lembrando que nós ainda somos aquela manjedoura. Nós ainda somos o local de guarda do nosso imediatismo, da nossa parte mais primitiva ainda, que agasalha e recebe Jesus. É necessário levá-lo ao andar de cima da nossa habitação, fazendo com que ele faça parte de nossas vidas. Todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos devem migrar no sentido do nosso entendimento de sabermos em que local, em que tempo de nossa história nós estamos inseridos. Lembrando uma frase que deve nos acompanhar o tempo todo para nosso esclarecimento e nosso amadurecimento, cunhada por Teilhard de Chardin, que era um padre jesuíta de mente aberta, com alguns pensamentos que o colocaram até em determinados apuros, podemos dizer assim. Porque todos aqueles que pensam de forma mais aberta, muitas das vezes enfrentam a contramão da cultura de nós, os homens. Nós não somos homens passando por uma experiência espiritual. Nós somos espíritos passando por uma experiência humana. E nós não podemos, de forma alguma, nos esquecermos exatamente disso. De que todos nós temos que levar aquilo que nós acreditamos para todos os menores procederes de nossas vidas. Para dizer efetivamente que o Natal está não para nós, mas em nós, como uma nova mensagem para um novo homem que nos espera, para esse futuro que nós tanto ambicionamos, sem separativismo, sem nós e eles, mas entendendo que é para todos nós, finalmente, que somos irmãos, independentemente da nossa cor, independentemente do nosso sexo, das nossas escolhas, dos nossos países, dos nossos hinos, do que conseguimos produzir, do que nós sabemos. Estamos todos engajados num trabalho de melhoria do nosso planeta, de evolução de nossas vidas. Porque aí sim nós entenderemos o grande espírito que nos move, a grande força que nos motiva para podermos seguir em frente.
É hora de nós ampliarmos o nosso coração no sentido de ampliar os nossos laços familiares, nos colocando no papel de irmãos uns dos outros, sem torcer para esse ou aquele, mas simplesmente torcer pela paz entre os homens, pelo amor entre nós. Temos, sem dúvida nenhuma, uma grande pressa, um grande desejo de que esse tempo que nós chamamos do planeta evoluído, do planeta onde nós encontraremos agora uma nova fase, venha antecipadamente para todos nós, através de nós, para que nós possamos nos posicionar como cidadãos do futuro e não ficar presos ao nosso passado, e não ficar presos às coisas imediatas, mas a grande recompensa de que é o de nada precisar, a grande recompensa de nada esperar. E nesse propósito do Natal, nós temos que lembrar os símbolos que vêm através dos homens que conseguiram romper esse imediatismo para trazer uma figura diferente de Deus, de sua infinita bondade, do seu amor para com os homens, para com toda a natureza, para com toda a criação. Ali, onde num determinado momento nós resolvemos construir a obra sacra da Catedral de São Pedro, foram construídas ali algumas obras anteriores, como, por exemplo, a Capela Sistina. E dentro da Capela Sistina, no seu teto, existe representação sobre grandes passagens da criação e da Bíblia. Dentre elas, existe a criação do homem. E como lembrou um amigo brilhantemente num dos nossos encontros, ele mostra ali, Michelangelo, que Deus, sustentado pelos anjos, tem o indicador da sua mão esticado em direção aos homens. Mas mostra a figura de Adão como homem, representando o homem, o seu dedo ainda não completamente esticado, de certa forma encolhido, para dizer que Deus vai ao encontro de cada um de nós e que a responsabilidade individual, nossa, de nós também irmos ao encontro de Deus. E onde está Deus? Deus está em cada um de nós, em cada um daqueles que nós encontramos na rua, para que possamos, através do nosso sorriso, do nosso abraço, da nossa palavra, sintetizar, criar um sinônimo de um feliz, brilhante e fraterno Natal. Que o Natal brilhe em nosso coração, brilhe em nossa família, trazendo paz, harmonia e amor para toda a humanidade. Feliz Natal, Jesus. Obrigado pelo grandioso presente que cada um de nós, no seu tempo e no seu jeito, conseguirá desembrulhar. Muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.